Você já se perguntou se a China é um país capitalista ou comunista? Ou qual a diferença entre o comunismo e o socialismo? Neste vídeo explicaremos as diferenças entre comunismo, socialismo e capitalismo, três sistemas econômicos e políticos que marcaram a história. Vamos também citar alguns países que adotaram ou adotam cada um desses modelos e no final iremos responder à pergunta mais difícil. Afinal, a China é capitalista ou comunista? O capitalismo é o sistema em que vivemos atualmente na maior parte do mundo. Ele se caracteriza pela existência da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as fábricas, as terras, as máquinas e outros recursos pertencem aos capitalistas. Essa classe social busca o lucro como principal objetivo, empregando a maioria da população, chamada de proletariados. O proletariado é formado por aqueles que não possuem os meios de produção e precisam vender sua força de trabalho para receber um salário. O capitalismo se desenvolveu a partir da transição do feudalismo para o mundo de produção industrial, que ocorreu entre os séculos XV e XVIII na Europa. A burguesia foi a classe revolucionária que derrubou o poder da nobreza feudal e estabeleceu uma nova ordem baseada no livre mercado, na concorrência, na acumulação de capital e na divisão de trabalho. Este sistema passou por diferentes fases ao longo da história, como o capitalismo comercial, o industrial, o financeiro e o globalizado. Cada uma dessas fases apresentou características próprias, mas mantendo a essência do sistema, a qual o capital está em mãos de empresas privadas, que contratam mão de obra em troca de salário. Alguns exemplos de países capitalistas são Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e o Brasil. Por sua vez, o socialismo é um sistema político e econômico que tem como objetivo principal a busca pela igualdade social e a distribuição mais equitativa dos recursos e da riqueza dentro de uma sociedade. Ele surgiu como uma resposta às desigualdades e injustiças geradas pelo sistema capitalista, com o intuito de superar a exploração e promover o bem-estar coletivo. Apesar do intuito ser muito positivo, ele é um modelo que fracassou. O socialismo tem suas raízes e ideias dos filósofos e teóricos políticos do século XIX, como Karl Marx e Friedrich Engels. Marx desenvolveu o chamado socialismo científico, também conhecido como marxismo, que se baseia na análise materialista da história e na luta de classes. Segundo Marx, a sociedade capitalista é caracterizada pela exploração do trabalho assalariado, na qual os proprietários dos meios de produção, capitalistas, lucram às custas dos trabalhadores. Ele defendeu a necessidade de uma revolução proletariada para derrubar o capitalismo e estabelecer uma sociedade socialista na qual os meios de produção seriam propriedade coletiva e a riqueza seria distribuída de forma mais igualitária. É importante ressaltar que, sob a bandeira do socialismo, diversos ditadores implementaram medidas para exercer um controle rígido sobre a economia. Eles nacionalizaram empresas, coletivizaram terras e recursos e estabeleceram um sistema de planejamento centralizado. Embora essas medidas possam ter sido inicialmente apresentadas como visando a justiça social e a igualdade, na prática elas concediam poder absoluto ao Estado, permitindo ao ditador controlar e distribuir os recursos conforme sua vontade. Um exemplo desse insucesso foi nossa vizinha Venezuela, que com a implementação de políticas econômicas socialistas, como a nacionalização de empresas e a intervenção estatal na economia, resultou em má gestão econômica e ineficiência. A falta de incentivos ao setor privado, a corrupção generalizada e a interferência governamental na economia levaram ao declínio da produtividade e à escassez dos bens básicos e serviços. Existem várias correntes e tipos de socialismo que surgiram ao longo do tempo. Alguns dos principais são: marxismo-leninismo. Esta corrente surgiu a partir da interpretação do marxismo por Vladimir Lenin. Ela enfatiza a necessidade de um partido revolucionário de vanguarda para liderar classes trabalhadoras na conquista do poder político. O marxismo-leninismo serviu de base para a criação de regimes socialistas como a União Soviética e outros países do bloco soviético durante o século XX. Socialismo democrático. É uma vertente que busca combinar os princípios socialistas com o sistema democrático. Defende a participação popular, eleições livres e garantia dos direitos individuais. Socialismo de mercado. Essa abordagem combina elementos do socialismo com a economia de mercado. O objetivo é garantir a justiça social e a distribuição equitativa da riqueza, permitindo ao mesmo tempo a concorrência e a propriedade privada dos meios de produção. Países como China e Vietnã adotaram o modelo de socialismo de mercado. Outros países que adotaram o socialismo foram a Cuba, Vietnã e a Coreia do Norte.
Por sua vez, o comunismo é um sistema econômico e político que representa o estágio final do socialismo. Ele se caracteriza pela ausência total de classes sociais, de propriedade privada, dos meios de produção e de Estado. Nessa sociedade ideal, todos os bens seriam distribuídos de acordo com as necessidades de cada um, e todos contribuíam de acordo com suas capacidades. O comunismo é um conceito utópico que nunca foi alcançado na prática. Ele foi formulado por Karl Marx como uma perspectiva histórica para além do socialismo. Segundo Marx, após uma revolução proletária e a ditadura do proletariado, haveria um processo de transição para o comunismo, no qual o Estado perderia sua função repressiva e administrativa e se extinguiria gradativamente. No entanto, os países que se declararam comunistas não conseguiram realizar essa transição. Eles mantiveram um Estado forte e centralizado, que controlava todos os aspectos da vida econômica e social. Além disso, eles enfrentaram diversos problemas internos e externos, como burocracia, corrupção, violação dos direitos humanos, resistência popular, Guerra Fria e crise econômica. Alguns exemplos de países comunistas foram União Soviética, China, Camboja e Albânia. Mas afinal, a China é capitalista ou comunista? Segundo Kelsey Broderick, analista especializada em China da consultoria Eurásia, a China está hoje mais próxima de capitalismo do que do comunismo, já que é uma sociedade de consumo, o que é completamente oposto ao comunismo. No entanto, Broderick alerta que, embora à primeira vista a economia chinesa pareça completamente capitalista, se você remover a camada mais superficial, poderá ver a mão pesada do partido. A mão do Partido Comunista da China está em todos os aspectos da economia. As camadas inferiores trabalham de forma mais próxima ao capitalismo, mas o controle é definitivamente mais visível no topo da pirâmide econômica. O Estado determina, por exemplo, o preço do yuan e quem pode comprar a moeda chinesa. É o Estado que controla quase todas as maiores empresas do país, que administram os recursos naturais, ou seja, o país tem um modelo chamado de capitalismo estatal. Aproveitando, fiz um vídeo de como a China está tornando a América do Sul em seu quintal. Deixarei o link do card acima e na descrição do vídeo. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender melhor as diferenças entre comunismo, socialismo e capitalismo. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Obrigado!